Juiz e ex-ministro da Justiça, o tempo está acabando, mas vamos falar do futuro. O senhor falou várias vezes do futuro aqui. Economia, vamos começar aí. Como é que conserta então a economia? Como é que reduz o preço da gasolina? Como é que segura a inflação? Nós precisamos recuperar a credibilidade fiscal do país. Muito desse descontrole do crescimento da inflação e do consequente aumento de juros é por conta dessa perda da credibilidade fiscal do país. Tá, isso não sou eu que digo. Se você pegar os grandes economistas do país, ou quase todos os economistas do país, eles vão dizer, olha, o problema da inflação é que o governo está gastando mais do que ele pode. A dívida pública vai crescer. Isso gera uma incerteza quanto ao futuro. Isso obriga o Banco Central atual a aumentar os juros. Isso é ruim. Diminui a inflação, mas, por outro lado, tem efeitos colaterais péssimos, porque vai levar ao aumento da dívida pública e, por outro lado, vai encarecer a vida das pessoas e vai gerar essa retração econômica, a diminuição do crescimento econômico. Vai diminuir o investimento produtivo. Então, o primeiro passo é, vamos estabilizar a economia. Isso é essencialmente importante. Agora, numa economia em uma situação difícil, e num país como o Brasil, com essas grandes desigualdades sociais, nós não podemos descuidar dos mais vulneráveis. Então, parte do nosso projeto é um programa consistente de erradicação da pobreza. Que sim, vão ter aí os programas de transferência de renda, como era o Bolsa Escola, como era o Bolsa Família, agora mudaram o nome. Como o governo não tem o que fazer, ele fica mudando o nome das coisas. Então ele vai fazendo isso e vai tentando enganar as pessoas como se ele tivesse algum projeto, algum plano real. Mas no fundo você tem só essas jogadas de marketing, porque o país está afundando, né, e o governo fica inventando esse tipo de gambiarra. De todo modo, nós vamos estabilizar, tá? Vamos ter paralelamente um programa sério de enfrentamento da pobreza, fundado nos programas de transferência de renda, mas também na criação de uma força-tarefa de erradicação da pobreza. Isso não é uma invenção minha. Eu conversei com os maiores especialistas do país em erradicação da pobreza e o que eles me disseram foi que os programas são importantes de transferência de renda, mas você precisa ter uma abordagem individual ou uma abordagem relacionada a uma comunidade específica para você identificar o que faz com que aquela pessoa ou aquela comunidade não consiga escapar da armadilha da pobreza. Quando é pessoa, às vezes pode ser uma situação de falta de trabalho, pode ser um treinamento profissional, pode ser uma oportunidade de educação, pode ser um tratamento de saúde. Ou seja, nós temos que ir além de simplesmente ficar passando dinheiro para as pessoas, que é importante, tá? Isso não vai ser alterado, mas por outro lado nós temos que ter remédios mais consistentes. Ou nós vamos ficar lidando com essa questão da pobreza por décadas ainda à frente. Do outro lado, nós precisamos retomar as pautas de reforma para tornar o governo mais eficiente, para tornar nossa economia mais produtiva. E aí você tem a reforma tributária, aí você tem a reforma administrativa, você precisa também, isso eu acho importante, ter uma reforma política, não acabar com esse negócio de reeleição. Todo mundo fala que é contra a reeleição, mas ninguém faz nada. Então, o senhor vai pautar isso. Em 2023, e esse é um compromisso que eu falo e reitero, vai ser apresentada uma proposta de emenda constitucional para acabar com a reeleição para o presidente da República, para cargos no Poder Executivo. A única ressalva que eu faço, para que nós conseguimos passar essa reforma, a gente não obstaculizar a reeleição dos governadores eleitos em primeiro mandato para 2023 e nem para os prefeitos eleitos em primeiro mandato em 2020. Para o presidente eleito em primeiro mandato em 2023, que é o mais provável que aconteça, né, porque eu acho que ninguém vai querer votar no candidato do PT ou no candidato do PL, pode ser eu, pode ser alguma outra pessoa, não quero aqui tratar isso de uma maneira inadequada, a gente tem que tratar isso com bastante humildade, mas para essa pessoa, o ideal, né, e se eventualmente for eu, abrir mão, não pode ter reeleição, nós temos que acabar com isso, porque o que acontece, o que a gente vê na prática? O presidente eleito começa a trabalhar desde o primeiro dia pela reeleição, e os projetos e as reformas importantes para melhorar a vida das pessoas ficam lá em segundo plano. A gente tem que mudar isso. As pessoas em primeiro lugar. Né?
A gente tem alguns jargões que correram aí na política, né? Então, as pessoas acima de tudo. Vamos cuidar da vida das pessoas. A vida das pessoas acima de tudo. Vamos melhorar a vida delas. E não ficar pensando em beneficiar os políticos. E outra proposta também, Marcos, só desculpa a extensão